Convite, estou feliz de estar aqui também com a Daniela. A pandemia deixou esse legado, né? Deixou muitos legados difíceis, mas acho que esse foi um legado positivo que a gente tem de poder fazer eventos que reúnam pessoas de diversas localidades. O Lucas está falando da Bahia, a Beatriz de Fortaleza, a Dani de Belo Horizonte, eu aqui estou em São Paulo. Então, é um prazer estar aqui falando para essa audiência tão qualificada aqui do OSC Legal. Bom, o Lucas fez uma introdução, e a Beatriz também, e aí um pouco do desejo de tornar mais conhecido, de espraiar melhor essa história, e principalmente a possibilidade de utilização desse incentivo fiscal. Eu tive, por 5 anos, na presidência da República, à frente dessa agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil, e venho aqui, então, contar para vocês, né, do que a gente está conversando hoje, que traz essa ferramenta adicional de mobilização de recursos para a sociedade civil a partir desse trabalho que foi desenvolvido na Secretaria-Geral. Acho que a primeira coisa é entender que, assim, quando a gente fala de Miroski, normalmente se sintetiza pela Lei 13.019, de 2014, que trata do repasse de recursos públicos para as organizações, mas essa agenda político-institucional de compromissos do Estado brasileiro com as organizações acabava abarcando mais temas, e entre esses temas a gente tinha também ali o desafio de cuidar das questões da sustentabilidade econômica das organizações e também da desburocratização, da racionalização dos certificados emitidos pelo Estado, além do tema principal ali da contratualização, que é essa relação de parcerias entre Estado e sociedade civil. Então, a gente desenhou também, enfim, fez muitos debates e reflexões sobre as questões das titulações e também das alternativas de aprimoramento, das possibilidades de mobilização de recursos, visando sempre essa ideia de aumento da sustentabilidade econômica das organizações. Foi nesse bojo, foi nesse espírito, foi nesse pacote de medidas que a gente também, junto com o Ministério da Justiça, à época, desenhou a necessidade, e aí com muito diálogo com as organizações da sociedade civil e com a aprovação, então, do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, de revogação do título de utilidade pública federal, entendendo que ele era um certificado antigo, de 1935, que cumpriu uma função importante durante a sua existência, mas que ele não tinha mais razão de ser no ordenamento jurídico. Ele acabava trazendo mais burocracia, trazia, enfim, também uma burocracia para as organizações, mas também para o Estado, né? A gente tinha uma equipe de 60 servidores dentro do Ministério da Justiça para ficar avaliando os relatórios de atividades das organizações, com pouca efetividade, de fato, nessa análise sobre, enfim, o ser utilidade pública dentro do país, e entendendo também que a gente estava num espírito de democratizar o acesso aos recursos. Foi nesse sentido que o título de utilidade pública teve um consenso de que ele não deveria mais existir, mas existia ainda uma certa aderência à lei das OCIPs. Então, a lei das OCIPs permaneceu no ordenamento jurídico, mas em 2015 a lei de utilidade pública federal foi revogada, né? Ela não existe mais a partir da mudança que foi feita no Congresso. Essa mudança, para fazer essa mudança, a gente se preocupou em subrogar os benefícios que estavam atrelados ao título de utilidade pública e ao título de OCIP, justamente entendendo que essa democratização traria um aumento aí da capacidade das organizações em geral de poder gerar recursos para os seus projetos, e esse é um incentivo muito importante e especial, porque ele é desvinculado de uma aprovação prévia do ministério correspondente da área de atuação. A maioria dos incentivos fiscais que a gente tem no Brasil, na área de criança e adolescente, pessoas idosas, câncer, deficiência, cultura, esporte, todos eles têm uma aprovação do projeto específico a partir da sua lei de incentivo. Então, este incentivo, ele independe de certificação, ele não está mais, desde 2015, atrelado a nenhum título,
E ele também não tem a obrigatoriedade de ter essa aprovação, de ter um olhar específico de algum ministério ou de algum conselho de política pública, como são os outros incentivos existentes. Então, ele acaba sendo um incentivo bastante desburocratizado, ele é utilizado por pessoas jurídicas que tributam pelo lucro real, então são os potenciais doadores, ele ainda não vale para a pessoa física, porque o que a gente fez ali foi alterar os requisitos do que já existia, então ele, apesar de ser considerado um incentivo fiscal novo, a gente chama do incentivo fiscal do Miroski, mas foi porque ele foi reformulado nesse processo da agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil em 2015. E ele serve para as áreas de meio ambiente, para as áreas de cultura, direitos humanos, enfim, para todas as áreas que estão descritas no artigo 3º da Lei 9790, sem necessariamente requerer a existência de uma titulação prévia do próprio Ministério da Justiça. Então, ele vem nesse bojo, nessa ideia de democratização do acesso e aumento da sustentabilidade econômica. Como que ele funciona? Ele não é um incentivo que está ao final do cálculo do imposto devido como uma destinação de imposto. Essa doação, que não é uma atividade típica da empresa, ela é autorizada pela legislação para ser deduzida dentro da base de cálculo, o que faz com que o incentivo cause essa dedução fiscal e o valor do imposto a pagar seja menor. Então, parte é, de fato, uma doação da empresa e parte é renúncia fiscal. A gente faz um cálculo aproximado aqui de que 34% é renúncia fiscal e 66% realmente a doação do empresário. Esse valor pode variar no caso das financeiras, né, dos bancos, que pode chegar até 39%. A gente fez um material na Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, onde nessa gestão eu tenho a honra de presidir, sobre o fomento à cultura de doação na advocacia. Esse material é público, a gente vai colocar o link aqui para vocês. A gente está fazendo uma revisão desse material para lançar agora em novembro a 2ª edição. Ele foi lançado no ano passado como primeira edição, e lá também a gente tem mais informações sobre a utilização desse benefício fiscal, além dos demais que estão colocados aí dentro da ideia da cultura de doação que a gente pode fomentar no país. Então, essas são as primeiras linhas, as primeiras ideias aqui para trazer a provocação, e fico à disposição para complementar a partir da oitiva das minhas colegas e também do que vocês trouxerem de perguntas aí pelo chat.